Queridos amigos, uma vez mais nos encontramos reunidos, a convite da TV Batuíra, Portugal, dos queridos amigos do GEB de Algés. Hoje vamos conversar sobre um assunto maravilhoso, sobre mediunidade. Então, para que juntos possamos unir os nossos pensamentos, convidamos a todos para uma prece inicial. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão de todas as horas, buscando a sua sintonia mental, buscando a sua figura amorável, agradecendo-lhes pelo amparo, pela proteção, rogando a todos, Senhor, que possas inundar os corações de todos aqueles que estão sintonizados neste momento conosco. Mestre Jesus, derrama sobre nós os fluidos benéficos, as energias benfazejas do teu coração divino. Permita-nos, Senhor, sermos o intérprete dos teus ensinamentos, que possamos nesta tarde no Brasil, nesta noite, aos amigos portugueses, estarmos unidos em pensamentos, para que assim possamos vibrar no teu amor. Que a tua paz, Senhor, seja-nos a inspiração para construirmos a nossa paz. Que assim seja. Então, nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre mediunidade. Nós escolhemos este assunto porque ele diz respeito a todos nós. E vamos iniciar da maneira mais simples até as mais complexas características da mediunidade. Hoje, então, como estudo número 1, escolhemos conceitos e características da mediunidade. Por quê? Porque os fenômenos mediúnicos existem desde a mais remota antiguidade, pois, sendo resultado de uma faculdade humana, certamente passaram a se manifestar desde que surgiram seres humanos no planeta. Então, nós vamos ver que mediunidade é uma faculdade humana e ela acompanha o homem desde que o homem é homem. Então, o que é esta faculdade? No que se caracteriza a mediunidade? Vamos ver que a mediunidade é uma faculdade natural, psíquica, de complexidade orgânico-espiritual, exclusiva do ser humano e que lhe permite perceber o mundo espiritual. Vejam só. Aqui nós chamamos a atenção dessa complexidade desta faculdade como orgânico-espiritual. Aqui nós já podemos compreender que existem estruturas orgânicas, físicas, que dizem respeito a esta faculdade espiritual. E também que todos nós, em graus diferentes, a possuímos. Então, todo indivíduo possui esta faculdade. E é a faculdade que permite o homem perceber o mundo espiritual. O que é perceber? É sentir, é ouvir,
é ver, é ter inspiração, é conseguir entrar em contato com o mundo espiritual. Por quê? Porque nós somos seres interexistenciais, isto é, estamos em comunicação permanente com o mundo espiritual. Porque nós, embora encarnados, não deixamos de ser espíritos. Então, esta comunicação se faz sempre. Por isso que nós, ao compreendermos mediunidade, vamos entendendo como é que nós podemos perceber de maneira mais consciente esta faculdade. Então, comecemos pelo começo. A mediunidade é de todos os tempos. Nós vamos ver na antiguidade, na Índia, na Pérsia, no Egito, em Roma, na Grécia Antiga, já existiam os indivíduos denominados médiums, isto é, possuidores da faculdade da mediunidade. Nós vamos ver nesses povos os adivinhos, as pitonisas, as sibilas, os profetas, os magos, as bruxas. Todas essas denominações traziam como característica aqueles indivíduos que tinham esta faculdade muito mais acentuada do que os seus pares, do que aqueles que conviviam com eles. E diante desta faculdade, muitos foram incompreendidos e até muitos foram elevados na condição de indivíduos portadores de uma faculdade admirável. Porém, nós vamos ver que esta faculdade orgânico-espiritual, ela esteve presente em todos os tempos, na mais antiga e remota condição do homem. Desde que ele começa a racionalizar a sua individualidade, ele busca questionar-se da onde ele veio e para onde ele vai. E aí, muitos percebem esta faculdade mais nítida em si. Porém, nós vamos ver nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus diz: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Nestes dias, derramarei do meu espírito sobre meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. O que é esse espírito que Jesus vem falar, como está registrado em Atos dos Apóstolos, do que a própria mediunidade? Quando os filhos e filhas diriam profecias, quando os idosos teriam sonhos premonitórios, sonhos que viriam a acontecer, nós aí vamos ver a plenitude da mediunidade. E esta plenitude se caracteriza em muitos momentos pela pregação de Jesus. Mas um que é muito característico e que os senhores irão lembrar é no Monte Tabor, quando estão reunidos 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago, junto com Jesus, e ocorre a transfiguração, isto é, a materialização de 2 espíritos, Moisés e Elias. Estes espíritos se tornam tão visíveis aos 3 apóstolos que eles sugerem, inclusive, fazerem uma cabana individual para cada um dos 3. Por quê? Porque a mediunidade era muito comum na época de Jesus. Ninguém questionava. Inclusive, quando Jesus, então, traz a mediunidade curadora. Quando ele vai, através do seu conhecimento, da manipulação dos fluidos, produzir curas que na época eram denominadas de milagres.
aqui nós vemos também a mediunidade de Jesus no processo de cura. Mas, depois dele muitos trouxeram a mediunidade, como Francisco de Assis, Joana d'Arc, as bruxas da Santa Inquisição, Antônio de Lisboa e a aparição também de Nossa Senhora, então, para os três camponeses. Então, nós vamos ver que durante toda a época da humanidade, nós tivemos fenômenos mediúnicos, isto é, aqueles fenômenos de aparição, de comunicação, de percepção do homem encarnado para com o mundo espiritual. Porém, foi a partir dos fenômenos de Hydesville, em 1848, nos Estados Unidos, com as três irmãs Kate, Margaret e Leon, que estes fenômenos vão ser estudados e vão chamar a atenção daqueles que iriam se debruçar sobre os fenômenos. Nós também vamos ter os magnetizadores e todos aqueles que utilizavam-se do fenômeno mediúnico para obterem respostas aos seus questionamentos. Estes fenômenos foram divulgados e popularizados como os fenômenos das mesas girantes. Por isso nós vemos os indivíduos que eram denominados médiums ao redor de uma mesa para obterem respostas dos seus questionamentos. Porém, o fenômeno mediúnico passa a ser estudado cientificamente com Allan Kardec. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que comemorou a data do seu natalício neste mês, dia 3 de outubro, ele vai se debruçar sobre esses fenômenos que estavam sendo tão comuns nos saraus na Europa naquele tempo. Allan Kardec, um professor emérito, estudioso, que se debruçava sobre todos os acontecimentos que chamavam a atenção, também fora incitado a despertar para a investigação científica sobre este fenômeno. Allan Kardec traz, então, cientificamente a explicação deste fenômeno que ocorria em todos os lugares do planeta à sua época. Desde então, nós vamos ter o estudo da mediunidade relatado no Livro dos Médiuns. Então, Kardec vai trazer explicitamente a definição do que é mediunidade. E ele diz: é a faculdade dos médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, nós vamos ver que desde 1861, com o advento do Livro dos Médiuns, nós vamos ter a definição, o estudo científico da mediunidade. E esta definição, este estudo científico, segue até hoje sem ter mudado. Simplesmente foi ampliado nos seus conceitos. Por quê? Porque desde então nós temos grandes pesquisadores
que foram trazendo as suas experiências após Kardec, como William Crookes, Alexander Aksakov, William Barré, Ernesto Bozzano, Russell Wallace, Oliver Lodge, Charles Richer, Frederick Myers. Esses grandes pesquisadores, grandes cientistas em todos os países passam a se debruçar, passam a investigar, passam a estudar os fenômenos mediúnicos, motivados, então, pelas pesquisas do eminente professor Allan Kardec. E nós vamos ver as pesquisas científicas de William Crookes, que materializam um espírito chamado Kate King através de uma moça de 14 anos, a Florence Cook. Por 3 anos consecutivos, Florence Cook presta-se aos estudos de William Crookes na materialização de Kate King, um espírito que traz eminentes respostas às pesquisas científicas. Também no Brasil, nós vamos ter Chico Xavier presenciando, então, as materializações do Peixotinho. Aqui, como você, na década de 50, 60 e 70. Aqui, como nós podemos ver o Peixotinho num transe profundo, liberando uma substância branca, denominada de ectoplasma, por Charles Richer, e que veste o espírito que está aqui atrás. Então, este fenômeno mediúnico está muito bem caracterizado desde a época de Kardec, mas estas pesquisas são aprofundadas e hoje nós temos os modernos pesquisadores em todo o mundo, mas aqui nós trouxemos alguns rostinhos dos pesquisadores brasileiros que são muito conhecidos dos senhores e que fazem pesquisas científicas sempre com esse olhar acadêmico, buscando justamente o fortalecimento dos conceitos trazidos por Allan Kardec. Então, nós temos hoje vasto material científico para aqueles que se interessam pela mediunidade, pelo fenômeno mediúnico, por essa faculdade que todos os seres humanos possuem. E o que entender? Quais os objetivos, então, da mediunidade? A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. É uma bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. É graças a ela que o homem se conscientiza de suas responsabilidades de espírito imortal. Por quê? Porque nós, encarnados, às vezes temos mais distrações com a vida material, com as coisas da matéria, e nos esquecemos que somos espíritos imortais. Então, os objetivos da mediunidade. A mediunidade tem por objetivo a demonstração da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, traz esclarecimento de encarnados e desencarnados, traz o despertamento da consciência, conhecimento e compreensão do mundo espiritual e traz o consolo, a esperança e o bom ânimo. Por quê? Porque a mediunidade comprova esta imortalidade da alma. E não só a imortalidade, como também a comunicabilidade dos espíritos, trazendo consolo para aqueles indivíduos que imaginam que os seus entes queridos, ao deixarem a vida física, acabam por se separarem pela eternidade. Não é verdade. A mediunidade tem justamente este objetivo de nos mostrar
nos dando consolo, esperança e bom ânimo de que os nossos entes queridos continuam vivos e se comunicam conosco através dos sonhos, através de mensagens, através de inspiração. Então, a mediunidade é esta faculdade que faz com que nós despertemos para a vida imortal do espírito. E tudo se dá através do corpo perispiritual ou corpo espiritual, denominado por Allan Kardec de perispírito, que é aquele corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Todos nós já sabemos, mas é importante nós lembrarmos que nós, seres humanos, somos compostos, quando encarnados, de 3 partes, didaticamente falando: o espírito, o corpo físico e o corpo perispiritual, chamado de perispírito. Desta maneira, então, nós podemos compreender que, mesmo encarnados, continuamos sendo um espírito, revestido pelo perispírito, e habitamos este corpo físico. Desta maneira, podemos, então, compreender tranquilamente que tudo se dá através deste corpo perispiritual chamado de perispírito. Assim, há um mecanismo para que se processe esse fenômeno, chamado de mecanismo da mediunidade. Tudo se dá de perispírito a perispírito. Não é que um espírito entre no corpo de outro, como algumas pessoas têm ainda esse conhecimento, essa impressão. Não. Se dá da mente do indivíduo encarnado com a mente do indivíduo desencarnado e, portanto, através dos seus perispíritos, se dá o conhecimento da mensagem do espírito desencarnado. É assim que nós vamos perceber o mundo espiritual, através da mensagem do espírito comunicante, que transmite de perispírito a perispírito, e o perispírito do indivíduo encarnado, então, vai receber essas ondas mento-eletromagnéticas do pensamento e decodificar através do seu sistema cerebral. Por isso, nós falamos, então, que é uma faculdade orgânico-espiritual, porque deve haver no corpo orgânico do indivíduo uma estrutura para decodificar a mensagem que vem do mundo espiritual. E todos nós já sabemos que esta estrutura é a glândula pineal ou a epífise. E que não é de hoje que nós vemos ela ser relacionada como a glândula do mundo espiritual. Desde Cláudio Galeno, da antiga Grécia, nós vamos ter estas informações. Depois, com René Descartes, já no século XVII, ele nos dando a informação de que a glândula pineal ou epífise é a glândula da sede da alma. Nós vamos ver que em 1958, Aaron Lerner e colaboradores na Universidade de Yale, então, descobrem a secreção desta glândula chamada de melatonina. E esta glândula, cientificamente, ela está relacionada como um órgão cronobiológico, isto é um órgão que regula o ciclo do sono e da vigília. Porém, nós vamos ver
que muito antes de 1958, André Luiz já nos traz as informações desta glândula. Nós vamos ver que ele antecipa as informações, e esta antecipação foi uma informação que resultou num trabalho científico publicado por brasileiros numa revista muito famosa, revista europeia de caráter científico, a Neuroendocrinology Letters, no seu volume 34, ela já vai publicar estas informações científicas antecipadas por André Luiz. Foi publicado, então, nesse artigo, Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, uma comparação entre as teorias apresentadas pelo Espiritismo na década de 1940 e as mais atuais evidências científicas. Esse trabalho científico foi publicado em 2013 e o autor espiritual utilizou os seus relatos com linguagem coloquial. Porém, estes cientistas, o Dr. Giancarlo Lucchetti, o Dr. Jorge Daer Júnior, a doutora Alessandra Lucchetti, o Dr. Décio Iandoli Júnior e a doutora Juliane Gonçalves, eles fazem fazem a reunião destes relatos, mostrando as descrições do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, numa antecipação de todos os conhecimentos científicos em até 60 anos. Vejam só, em apenas 2 capítulos de André Luiz, ele traz mais informações do que todo o conhecimento científico da época. E ele traz esses 2 capítulos justamente no livro Missionários da Luz. No capítulo onde ele vai chamar a epífise, ele relata antecipadamente, em 1945, justamente as características desta glândula, quando, à época, acreditava-se que esta glândula seria uma estrutura vestigial, isto é, uma estrutura que não teria atividade no cérebro. Ela seria uma glândula vestigial e não teria mais atividade no indivíduo adulto. Então, nós vamos ver que o próprio André Luiz vai nos relatar que a pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades força que controlam as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino. Então, nós vamos compreender que esses hormônios psíquicos relatados por André Luiz estariam sendo descobertos apenas em 1948, 3 anos depois de quando André Luiz trouxe para nós essas informações. Ainda temos, no segundo item, que a pineal preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão do corpo espiritual. André Luiz ainda nos revela, descrevendo a consciência do ser encarnado como a manifestação resultante da interação entre o espírito e cérebro, mediada pelo perispírito ou corpo espiritual. André Luiz vai dizer que a captação das energias espirituais feitas por esta glândula pineal ou epífise, ela se manifesta através do cérebro, mostrando, então, essa
interação que existe entre o espírito e o cérebro, colocando o ser encarnado em permanente contato com o mundo espiritual. Então, não se trata de um órgão morto, como era previsto ou estudado até então, mas é a glândula da vida mental, diz-nos André Luiz. Então, com isso, nós entendemos que esta situação de glândula da vida mental é um dos principais constituintes do nosso centro coronário, o mais importante centro vital do psicossoma ou corpo espiritual instalado no diencéfalo. Então, aqui nós podemos ver que esta glândula recebe o influxo espiritual e decodifica para que o cérebro comece a compreender qual é a orientação, a inspiração, a indicação que nós estamos recebendo, então, do plano espiritual. Aqui nós apresentamos, então, o formato da epífise ou da pineal, que todos temos no cérebro, no meio do cérebro, e ela é chamada pineal porque ela tem a forma de uma pinha, tem em torno de 100 miligramas, é também produtora do pinealócito, que é a célula, é o órgão fotorreceptor nos animais primitivos, mas é um transdutor neuroendócrino no homem. Por quê? Porque ela recebe energias, ela capta energias e ela decodifica através, então, das substâncias neuroendócrinas no próprio indivíduo. Aqui nós trazemos, então, a participação do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que estudou os cristais de hidroxiapatita na glândula pineal. E ele teve uma conclusão de que quanto mais cristais de hidroxiapatita, maior a capacidade do indivíduo de captar estas ondas mentoeletromagnéticas. Aqui, então, nós temos esses grãozinhos que estão dentro da pineal e que são capazes de captar a onda mentoeletromagnética. E a partir de então, nós temos vários pesquisadores fazendo trabalhos com a pineal. Nós vamos ver que uma pesquisa publicada na Nature em 15 de novembro de 2007 já analisou a correlação entre a ativação da pineal e os estados de atividades religiosas. Vejam aqui, quando o indivíduo está em alguma atividade religiosa, está orando, está meditando, ele ativa o seu campo da pineal. Isso nós podemos ver através de ressonância magnética. Então, essas pesquisas continuam sendo publicadas, mostrando, então, que a glândula a glândula pineal é a nossa glândula da sede mental. Desculpem. Então, nós vamos ver que mediunidade é uma faculdade neutra, humana, que independe de raça, religião, classe social, idade ou as condições morais e intelectuais do seu portador. O que quer dizer isso? Vejamos, a mediunidade é uma faculdade neutra, isto é, ela não é nem imoral e nem moral, ela é neutra. Cada indivíduo dá-lhe as suas características morais. Aqueles indivíduos moralizados produzirão
atividade mediúnica moralizada. Aqueles outros indivíduos que têm uma moral diminuída, então poderão fazer mau uso desta faculdade. Independe da raça, da religião. As pessoas creem que mediunidade é uma faculdade inventada, descoberta pelo Espiritismo. É um erro. A mediunidade é uma faculdade humana. Então, ela está inserida como faculdade dos homens desde que há homens sobre a face da Terra. Porém, ela só foi descrita cientificamente através da doutrina espírita. Ela independe da classe social, da idade dos indivíduos. Então, quando nós falamos que a mediunidade é uma faculdade humana, nós queremos dizer que é uma faculdade que não existe nos animais. Algumas pessoas têm dúvidas, outras pessoas já ouviram de grandes e eminentes palestrantes espíritas dizendo que os animais possuem mediunidades. Então, nós trouxemos aqui uma citação que está no livro dos médiuns, no item 236, no capítulo 23. Quando Kardec registra que havia uma discussão que se tratava sobre justamente o assunto da mediunidade dos animais. E o espírito Erasto deu uma comunicação para esclarecer o tema. No segundo parágrafo da mensagem, Erasto inquire: o que é um médium? E ele mesmo dá a resposta. Vejamos. Médium é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, e aqui o destaque é nosso, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. O texto demonstra que os animais não têm mediunidade, por um motivo muito simples. Por mais inteligentes que sejam, o seu pensamento não é contínuo, como ocorre nos seres humanos. Além do mais, os animais não dispõem de livre-arbítrio propriamente dito, nem da capacidade de tomar decisões por reflexo mental, pois ainda são governados pelo instinto. E Erasto segue dizendo mais. Resumindo, diz Erasto, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Aí nós estabelecemos a certeza, a segurança de que, por mais inteligente que possa ser um animal, ele não pode ser médium, isto é, ele não pode transmitir uma mensagem dos espíritos ou do mundo espiritual para o mundo físico. As pessoas, às vezes, confundem. Por exemplo, a visão das aves de rapina é cerca de 2 a 8 vezes mais aguçada que a visão humana. O gato enxerga no escuro cerca de 6 a 8 vezes melhor do que nós, porque o gato tem maior número de bastonetes e nós temos maior número de cones no nosso cérebro e, portanto, nós conseguimos visualizar através desses cones e destes bastonetes da retina em horários diferentes.
O ouvido canino é capaz de perceber sons com frequência entre 15 Hz e 50 mil Hz. Já o homem percebe sons na faixa de 20 a 20 mil Hz. Então, estas capacidades dos animais podem levar pessoas a acreditarem que, porque às vezes o cachorro late e nós não vemos nada, ele poderia estar vendo um espírito ou poderia estar percebendo um espírito. E aí, a confusão que fazem as pessoas acreditando que isso poderia ser mediunidade. A mediunidade, chamamos atenção, é uma faculdade humana. Por quê? Porque depende do pensamento contínuo. Então, o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Então, somente assim nós vamos perceber que aqueles indivíduos que se conectam com o mundo espiritual se conectam através dos seus pensamentos. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos ver numa citação de André Luiz, quando ele vai falar dos médiuns. Na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo material que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Portanto, é através do pensamento que nós nos unimos, é através de uma lei no mundo espiritual chamada de lei de atração. É a lei que une semelhante a semelhante. Portanto, pensamentos bons atraem bons espíritos, trazem equilíbrio e saúde, abrem portas do bem e do amor. Ao contrário, pensamentos ruins vão trazer justamente a atração com espíritos maus, trazendo desequilíbrio e doença, abrindo as portas para a dor. E assim, nós vamos ver toda a citação encontrada pelas conexões do pensamento nos livros de André Luiz, principalmente nesta coleção, nas quais podemos ver muito nitidamente a ação dos pensamentos na conexão, estabelecendo a lei de atração, estabelecendo a lei de sintonia com os nossos mentores ou com os espíritos que querem ver o nosso atraso espiritual. O aparecimento da mediunidade varia muito. Pode ocorrer na fase infantil, na adolescência, na fase adulta e na velhice. São fases que, às vezes, estão pré-organizadas, ainda no mundo espiritual, de acordo com a atividade com que vai desempenhar aquele indivíduo diante do seu programa reencarnatório. Por exemplo, na fase infantil, todos lembramos do Chico Xavier, que desde os 5 anos já falava com a sua mãezinha desencarnada. Então, nós vamos verificar que a proposta reencarnatória é quem vai estimular o aparecimento da mediunidade. E essa mediunidade vai ser desenvolvida de acordo com a necessidade do seu aparecimento. Nós vamos, numas lives posteriores,
abordarmos a mediunidade na fase infantil para que possamos caracterizar muito bem o aparecimento e que hoje nós sabemos, muitas crianças estão reencarnando com esta proposta de desenvolver a mediunidade como um fator de estimulação para a sua escalada espiritual, para a sua própria evolução espiritual. Existem sintomas que precedem esse desenvolvimento, esse aparecimento da mediunidade. Aqui falaremos muito rapidamente, porque poderemos abordar mais detalhadamente nos próximos eventos, nos quais iremos abordar também a mediunidade. Poderiam ter reações emocionais desproporcionais, aquele choro desproporcional, ou aquela raiva, aquela ira diante de situações menos graves, dores sem diagnóstico, calafrios e mal-estar, sonhos ou pesadelos repetitivos, tristeza ou choro inexplicáveis, aparece sem qualquer sintoma. Tem indivíduos que despontam a sua mediunidade sem que tenha qualquer sintoma. Neste caso, a mediunidade normalmente é espontânea e exuberante. Mas nós precisamos entender que devem ser afastadas as causas físicas e psicológicas antes de afirmar que determinado quadro seja decorrente da própria mediunidade. Por quê? Mediunidade é diagnóstico de exceção. Não é porque o indivíduo tem visões ou porque ele ouve vozes que ele tem mediunidade. Nós temos que afastar as causas físicas e psicológicas para, então, afirmarmos da presença da mediunidade. E utilizar a mediunidade como Jesus nos ensinou. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Esta é a mediunidade proposta por Jesus. E muitos medianeiros executaram esta mediunidade com Jesus. Nós temos Eurípides Barçanufo, nós temos Chico Xavier, nós temos a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, desenvolvendo a mediunidade com Jesus. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, os médiuns, na sua totalidade, não desenvolvem essa mediunidade como um mediunato, isto é, a mediunidade como um instrumento proposto como uma devoção na sua vida, como fez Chico Xavier. A maioria dos médiuns, no dizer de Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, vai dizer que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção do termo comum. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Vejam só, nós, às vezes, imaginamos que os médiuns são missionários, como Barçanufo, ou como Chico Xavier, ou como Ivone do Amaral Pereira. Não, na maioria são indivíduos cujo pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais
pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao programa reencarnatório, ao orbe terráqueo, para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Vejam só quem somos nós médiuns. Normalmente, indivíduos que tombamos dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. E que reencarnamos com esta faculdade mais ostensiva, isto é, mais proeminente, mais marcada, para resgatar justamente esses indivíduos. Somos pessoas que buscamos o sacrifício para resgatar o grande número de almas que desviamos no passado. E Emmanuel conclui: são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Vejam como é importante nós termos consciência de quem somos nós, os médiuns, na grande maioria, que quando tiramos Eurípides Barçanufo e Chico Xavier e alguns outros, nós somos estas almas arrependidas, que sob o guante da consciência reencarnamos em sacrifício aquelas almas que nós conduzimos à perdição, que nós orientamos o caminho do mal. Então, quando nós entendemos que os médiuns são aqueles indivíduos que trazem no seu passado culpas, nós aí conseguimos entender que o sacrifício executado por esses médiuns justamente visa elevar a sua própria alma. Então, é preferível que nós venhamos a compreender que a mediunidade é uma tarefa de sacrifício. Por quê? Porque foi uma atividade de abuso em outras vidas. E aqui nós trazemos uma diferenciação entre mediunismo, mediunidade e especialização. O mediunismo é o exercício da mediunidade de forma empírica, isto é, sem saber o que está fazendo, sem saber o porquê, que é utilizado como intermediário entre os espíritos e os homens. São aqueles que são médiuns, mas não têm consciência da sua atividade. Já a mediunidade é uma faculdade que exige disciplina e ação útil. E essa especialização é aquela mediunidade que produz um maior rendimento, é a que traz o aprimoramento da personalidade. E aí nós vamos ver no próprio livro dos médiuns a grande quantidade de nuances diferentes de tipos de mediunidade. No livro dos médiuns estão descritas 78 tipos de mediunidade. Aqui nós vamos trazer algumas mais nítidas e mais influentes, como a mediunidade de cura, onde utiliza o ectoplasma como forças radiantes, quando se utiliza do passe como transfusão de energias, quando a ação magnética altera o campo celular, produzindo a cura.
e quando há uma sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe essas energias. Outra mediunidade muito comum é a mediunidade da psicografia, onde nós vamos ter a mediunidade de escrita inspirada pelos benfeitores amigos. Também trazemos a mediunidade de psicofonia, que é aquela que traduz através da voz a inspiração dos benfeitores amigos. Depois nós temos a mediunidade de vidência, que é aquela que produz a condição do indivíduo visualizar o mundo espiritual, a mediunidade auditiva, quando ele consegue ouvir o mundo espiritual e traduzir, então, o que ouve. Na psicometria, que é um outro tipo de mediunidade, é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. São aqueles indivíduos que tocam um objeto e que conseguem sentir, visualizar de quem era aquele objeto, como era o objeto, ou ainda onde se encontra o dono daquele objeto. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos, esta faculdade, justamente por médiums, não necessariamente espíritas, mas médiums que são utilizados para encontrarem objetos ou até cadáveres que são utilizados pela polícia para, então, descobrir aonde se encontram. Outra mediunidade muito comum é a psicopictografia, que é a mediunidade que traz a apresentação de quadros por influência dos mentores amigos. Então, o médium entra num transe mediúnico e acaba pintando telas visualizadas através do mundo espiritual. E como essas, existem outras tantas, mas que aqui nós deixamos essas mais comuns para a sua curiosidade. Existem também perigos da mediunidade. Como nós falamos, traríamos conceitos e características. E um dos maiores perigos da mediunidade é a obsessão. Isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns. Aqui nós temos o grande perigo sobre a mediunidade dos médiuns. E esta obsessão, esta enfermidade espiritual, será também por nós desenvolvida numa outra oportunidade, onde abordaremos justamente os casos de obsessão. E por isso nós precisamos entender qual a maior necessidade do médium para ele não justamente sofrer desse assédio dos espíritos maus. E é Emmanuel, no livro Consolador, que vai nos responder. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Então, Emmanuel é muito amoroso, mas ele é contundente. Nós precisamos, nós médiuns, evangelizar-nos primeiramente a nós mesmos. Não podemos expor o mundo espiritual para os nossos companheiros evolutivos sem antes evangelizar os nossos corações, para que possamos, nessa evangelização dos nossos corações, sintonizarmos com os benfeitores amigos. Por quê? Porque se nós vamos atraí-los através dos nossos pensamentos,
são esses pensamentos que nós devemos manter numa condição superior. Então, André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 9, que é chamado de mediunidade fenômeno, que vai nos instruir como podemos sintonizar com os benfeitores. E ele nos diz: se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se guardais a companhia sublime dos santos, santificai-vos na luta de cada dia, porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. E ele continua: se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por sua vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos elevados e construtivos. Nós precisamos entender isso, que mediunidade é uma questão de sintonia. Se nós já nos identificamos como médiums, nós precisamos, primeiramente, evangelizar-nos, isto é, tornarmos-nos dóceis, bondosos, para que assim os benfeitores amigos encontrem sintonia nos nossos corações. É desta maneira que nós, ao entrarmos nesta ligação mental com o mundo espiritual, através dos benfeitores, nós poderemos desenvolver a nossa faculdade mediúnica através da nossa autoeducação. Então, o médium precisa educar-se através dos ensinamentos do Cristo para desenvolver a sua mediunidade. E Emmanuel quem nos dá mais um conselho. Emmanuel aconselha os médiuns: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. E ele aduz: a produção revela o operário, a pena mostra a alma de quem escreve, o patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. É assim que nós devemos compreender. A mediunidade é uma faculdade neutra. Nós é que damos a qualidade para esta faculdade. E neste mesmo livro, Seara dos Médiuns, do Chico Xavier, Emmanuel continua: desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Deus sabe das nossas imperfeições, porque Ele nos criou simples e imperfeitos, simples e ignorantes, e sabe que nós precisamos nos reajustar no caminho do bem.
Então, apesar de nós sermos ainda espíritos imperfeitos, galgando os degraus da evolução espiritual, nós já temos esta ferramenta maravilhosa, chamada de mediunidade, e que todos a possuem em graus maiores ou menores. Mas Deus não espera que nós sejamos perfeitos para o trabalho de auxílio aos nossos companheiros de jornada. Ao contrário, é o trabalho na caridade que vai nos levar à perfeição. E assim, nós trazemos uma última fala de Emmanuel através do Chico Xavier. Todos os médiuns, para realizarem dignamente tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando, para alicerce de suas vidas, o ensinamento evangélico, em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento, de sua caridade, necessitando compreender em toda amplitude a verdade, contida na afirmação do mestre: dai de graça o que de graça recebeste. Então, a todos os médiuns que queiram realizar dignamente esta tarefa, conforme Jesus houvera nos ensinado. Ele, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo de todas as ações. Dai de graça o que de graça recebeste. E, por último, nós gostaríamos de trazer para os senhores essa fala de Allan Kardec. A mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. É assim que nós devemos entender a mediunidade, como uma ferramenta a mais que nós médiuns possuímos para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Assim, nós encerramos este primeiro estudo sobre a mediunidade, agradecendo a todos os senhores pela atenção e desejando que Deus abençoe a todos. Desta maneira, vamos encerrando a nossa apresentação, buscando com os senhores uma sintonia mediúnica agora, que já compreendemos este fenômeno nas nossas vidas. Todos nós somos intermediários da luz ou das sombras, principalmente nesta fase que estamos vivenciando, neste período de transição. É necessário nos esforçarmos cada vez mais para sintonizarmos com os benfeitores amigos. Muito obrigada. Vamos fazer a prece para o encerramento desta nossa oportunidade de falarmos com os senhores. Agradecidos, mestre amigo, por mais um momento de estudos através dessa doutrina de amor, de luz em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela presença do codificador que nos trouxe ensinamentos para conduzirmos a nossa caminhada evolutiva com segurança, com coragem, para enfrentarmos aquilo que erramos em vidas passadas, Senhor. Nós rogamos agora
Que as tuas bênçãos possam planificar cada um dos corações sintonizados contigo, Senhor. Que as tuas bênçãos possam envolver cada um dos senhores e cada um daqueles em que levam em seus pensamentos. Envolve-nos, Senhor, no teu manto de amor, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.